Nós estamos prestes a iniciar um recesso de julho, um recesso curto, depois de um semestre bastante ativo, com muitos trabalhos, muitas deliberações, e incluindo um momento, eu diria, dramático desta casa, quando tivemos que votar a cassação do mandato de um senador. Foi um julgamento político, como eu disse, aqui desta mesma tribuna, e não nos transformamos num tribunal ou nem num libelo acusatório. Nós apenas consideramos as provas colhidas nos processos envolvendo o senador Demóstenes Torres e, com base nas informações colhidas, é que nós decidimos por um resultado inquestionável, que foi a cassação do mandato do senador Demóstenes Torres, cujo suplente já tomou posse na última sexta-feira. Não foi, como eu disse, uma situação nem um pouco prazerosa para esta casa, ao contrário, foi uma decisão muito triste e uma decisão também constrangedora para todos nós. Claro que o que restou daquele episódio, de algum modo consola, porque nós conseguimos aprovar em 2 turnos a emenda constitucional que, a partir de agora, passa a vigorar com votação aberta em casos de cassação de mandato. Espero que não tenhamos que repetir a dose tão cedo, porque isso é muito ruim, porque fragiliza a instituição que nós representamos. No primeiro semestre, senador Mozarildo, o Senado trabalhou bastante. Tivemos manhãs de agenda cheia nas comissões temáticas e nas tardes de plenário com votações não menos importantes. Dentro desse trabalho, queria destacar neste pequeno balanço os projetos, as relatorias e novas ideias que ajudei a construir e a implantar ou mesmo dar início aqui no Senado. O setor agropecuário, ou o setor da produção de alimentos, vem garantindo números positivos na balança comercial. Mereceu, de minha parte, uma atenção especial, afinal, sou representante do Rio Grande do Sul e o meu estado já sofria com a seca que acabou por derrubar a safra de verão, quebrando a produção de milho, arroz e soja, por exemplo, em algumas regiões do estado, em até 80%. Iniciei uma série de reuniões no Ministério da Agricultura com o ministro Mendes Ribeiro Filho. Algumas questões foram atendidas no anúncio do Plano Safra, mas ainda esperamos do governo federal a renegociação das dívidas antigas para que os produtores possam contrair novos empréstimos e fazer o que sabem fazer: produzir alimentos para nosso país e também para gerar excedentes exportáveis que garantem a estabilidade da nossa balança comercial e do nosso superávit comercial ou cambial. Para garantir renda aos produtores, o Brasil precisa ter um seguro agrícola bem amplo. Em março, promovi, com apoio da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, presidida pelo senador Assir Gurgás e agora pelo senador Valdemir Moca, no afastamento do senador Assir, que está em licença médica, um grande debate envolvendo a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, representantes do Banco do Brasil, do Ministério da Agricultura e diversas entidades e sindicatos ligados ao setor da produção rural. O encontro foi realizado durante a programação da Expo Direto Cotrijal e Não Me Toque, na região noroeste do Rio Grande do Sul, na região norte do estado, na região do Alto Jacuí. No mesmo mês, fui relatora e consegui a aprovação do projeto de lei do Senado de número 732, de 2011, para que produtores rurais possam ser dispensados de apresentar certidões que comprovem a quitação de tributos e contribuições federais como requisito para obtenção de crédito junto aos bancos oficiais, de autoria, aliás, do senador Assir Gurgás. A seca também deixou marcas na produção dos suinocultores. Iniciamos negociação com o governo federal para que apoio fosse dado a esse setor que sofre com a interrupção das exportações para mercados importantes, como a Rússia, por questões sanitárias, e a Argentina, por conta de barreiras comerciais inexplicáveis e até injustificáveis.
Excedente de produção e dívidas acumuladas fizeram milhares de produtores de suínos entrarem em crise e outros pararem de produzir. Na última quinta-feira, numa audiência pública no Senado, mais precisamente no auditório Petrone Portela, que tive o prazer de presidir, o ministro da Agricultura anunciou queda nas taxas de juros e o aumento dos recursos para financiar a produção. Ajuda que chega em boa hora, mas não é ainda o ideal para os produtores de suínos, que esperam mais atenção do governo federal. No lançamento dos planos Safra e de agricultura familiar, percebi que o governo e produtores começam a falar a mesma linguagem, o que é, aliás, fundamental para um país que é protagonista no processo da produção de alimentos. Mais do que isso, vivemos um momento em que a produção precisa vir acompanhada da sustentabilidade. Estamos prestes a ter a mais rigorosa legislação ambiental do mundo, o nosso Código Florestal, e o produtor brasileiro já tem a consciência que, sem o respeito à terra, em pouco tempo a capacidade da produção se acaba, eliminando a geração de renda e o sustento da sua família. Há exaustão e a terra se exaure. Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada no Rio de Janeiro, no mês passado, tivemos um documento final acanhado, com poucos avanços entre os governos, mas notamos um aumento da consciência da sociedade, dos produtores rurais ao cidadão que consome. Existe uma maior preocupação e, posso dizer, responsabilidade sobre o uso da terra e também dos recursos naturais. Essa consciência é necessária também em outros setores do nosso dia a dia. A segurança no trânsito, especialmente envolvendo os motociclistas e os profissionais que usam este meio de transporte para o trabalho, foi tema, aliás, de uma audiência pública requerida por mim na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Hoje, o SUS gasta metade da verba destinada para o atendimento de acidentados no trânsito, ou seja, 200 milhões de reais, somente com as vítimas de acidentes com a motocicleta. Nos últimos 10 anos, 65 mil pessoas morreram vítimas de acidentes com motos. Desde 2007, as motos já matam mais que os carros no violento trânsito brasileiro. Precisamos parar com esta carnificina. O assunto mobilizou a sociedade e vamos realizar, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, um seminário no próximo mês de setembro com o título Segurança sobre duas rodas, estratégias para o trânsito seguro de motocicleta. Melhorar a qualidade da formação dos profissionais que usam a moto para trabalhar ou para o lazer é um meio de prevenir acidentes e diminuir também as estatísticas negativas. Se prevenir não for possível, então precisaremos trabalhar na eficiência da aplicação dos recursos para tratar dos problemas. Projeto de minha autoria que estabelece a inclusão nos planos de saúde da cobertura do tratamento do câncer em domicílio, via oral, foi aprovado pelo Senado e agora aguarda a aprovação na Câmara dos Deputados. Atualmente, esse tratamento representa mais de 30% das opções terapêuticas disponíveis no mercado e até 2011, 2021, aliás, corresponderá a 80% dos tratamentos oncológicos. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou projeto também de minha autoria, dando às mulheres vítimas de câncer de mama o direito de adquirir um carro com adaptação especial sem a cobrança do IPI. O projeto aguarda a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça. Também na Comissão de Assuntos Sociais fui relatora do conhecido projeto de lei do Senado 606, de 2011, de autoria do senador Romero Jucá, que trata de novas regras para a execução trabalhista. A lei é boa e a lei boa é a lei do equilíbrio, e é exatamente isso que temos que buscar nesse projeto, que aguarda a votação de requerimento para ser apreciado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Educação, destaco 2 assuntos. Fui relatora geral da Copa. Promovi um debate na comissão com o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, sobre as regras da lei que irão regulamentar a realização da tão esperada Copa do Mundo de 2014. O projeto foi aprovado em plenário, deixando para os estados, que serão sede dos Jogos da Copa, a função de decidir sobre um dos temas mais polêmicos deste projeto, que diz respeito à venda de bebida alcoólica nos estádios durante os Jogos.
Nessa votação e no discurso como relatora, deixei claro que, apesar de ser contra, pessoalmente, a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, o momento era de aprovar um acordo internacional fechado anteriormente pelo então presidente Lula. Mas minha principal preocupação na Comissão de Educação ainda é com a qualidade do nosso ensino, especialmente do ensino fundamental. Ainda temos 3,8 milhões de crianças e adolescentes brasileiros entre 4 a 17 anos fora da escola. Discutimos a qualidade dos livros didáticos que começam a ser comprados no exterior, colocando a qualidade das obras em risco, mas também a saúde financeira das gráficas brasileiras. Aliás, quando teve aqui o ministro Aloysio Mercadante, nós indagamos muito sobre a questão dos pareceristas que avaliam os livros didáticos, já que existe uma queixa muito grande dos autores e essa queixa é justificável plenamente, porque eles não têm direito a saber qual foi o avaliador, o parecerista que fez a avaliação dos livros. O MEC faz ouvidos moucos a essa questão, não dá a devida satisfação aos autores dos livros didáticos, e isso é um grande problema, porque desequilibra e é uma distorção inexplicável, até agora não tomada ciência pelo Ministério da Educação, e precisamos continuar trabalhando nisso para melhorar, inclusive, a qualidade e ter mais transparência, sobretudo, nessa matéria, porque, afinal, não pode um parecerista se omitir no anonimato e não saber o autor de um livro quais as razões que levaram este parecerista a anular ou a negar ou a vetar um livro didático de boa qualidade. O pior, o mesmo livro didático é aprovado num parecerista e recusado por outro. Não é possível admitir uma situação de falta de transparência numa área tão delicada e sensível quanto essa da avaliação dos livros didáticos pelo Ministério da Educação. Nós discutimos, sim, a qualidade dos livros e foram comprados no exterior, colocando, como eu disse, a qualidade das obras em risco, mas também a saúde financeira das gráficas brasileiras. Falando de equilíbrio financeiro, é preciso citar a aprovação no plenário do projeto que permite troca de dívidas tributárias das universidades por bolsas de estudos. Essa ideia foi criativa e vai atender o governo, porque receberá os tributos devidos, as universidades que terão dívidas quitadas e milhares de estudantes que poderão garantir o ensino universitário. A sociedade ainda sofre muito com a corrupção e nunca esteve tão mobilizada contra esta prática que está corroendo as bases da nossa própria democracia. Ações práticas podemos tomar aqui na casa. Avançou a tramitação de um projeto de lei de minha autoria, o de número 25 de 2012, que limita em 25% o aumento do valor inicial dos contratos públicos de obras, serviços e compras. A medida quer evitar que o dinheiro público seja utilizado de forma irresponsável, enquanto faltam recursos para investir em saúde, educação, segurança pública e outros. Como se sabe, a lei já existe. Ela limita em 25% os reajustes para obras novas e em 50% o reajuste para reformas, isso no serviço público. Ora, isso é um trampolim da própria lei para que a empresa faça e entre na concorrência, ofereça um preço bem mais baixo, porque ela sabe que a lei já lhe dá abrigo para, na semana seguinte ou no mês seguinte, aplicar um reajuste de 50%. Com inflação controlada como nós estamos hoje, não é admissível que, em seguida de uma licitação efetuada, se faça uma tentativa de ajustamento de preço em 50%. Exatamente, são essas questões, essas trampas que se criam para facilitar aí o abuso, o desvio do dinheiro público e, claro, alimentando a própria corrupção e a impunidade. Por isso, o projeto já está sendo avaliado, o senador Aloysio Nunes Ferreira é o relator, e vamos limitar todas, obras novas ou antigas, a 25%. Não quis radicalizar, podia oferecer 10%, que já seria de bom tamanho para uma inflação que nós temos atualmente. Durante minhas frequentes visitas ao interior do Rio Grande do Sul, percebi quanto é importante avançarmos e aprovarmos o projeto de lei
o projeto de lei da Câmara número 11 de 2012, de autoria do deputado Marco Maia, presidente da Câmara, que prevê a instalação de lojas francas em municípios na faixa de fronteira, cujas sedes se caracterizam como cidades gêmeas das cidades estrangeiras. Serei relatora desta matéria na Comissão de Assuntos Econômicos e espero a aprovação da proposta ainda este ano para beneficiar 10 municípios gaúchos e outros 18 espalhados pela fronteira. Faço aqui, particularmente, um registro ao senador Mozarildo Cavalcante, que está presidindo essa sessão, porque foi ele, na Comissão de Relações Exteriores, o responsável pela relatoria, aliás, muito qualificada, e mereceu aprovação, e agora temos essa responsabilidade. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio Amaral, do Mato Grosso do Sul, estado que também tem cidades com a fronteira de outros países, prometeu-me que na primeira semana de agosto, quando teremos aquele mutirão de votações, porque estamos num período eleitoral, ele colocará em pauta o projeto de lei da Câmara número 11, de 2012, do deputado Marco Maia, e assim teremos agilidade na votação. Espero que os técnicos do Ministério da Fazenda, especialmente da Receita Federal, não criem óbices ou barreiras, porque é através desse projeto que nós poderemos pensar em melhorar as condições de desenvolvimento da região de fronteira. Ainda nessa matéria relacionada à fronteira, foi aprovado meu requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir as tarifas aeroportuárias cobradas para voos que têm como destino as cidades de fronteira. Nós precisamos dar uma atenção a essa questão e garantir o desenvolvimento nas regiões fronteiriças, que hoje têm dificuldade, inclusive com a péssima qualidade da telefonia pública. Ao cruzar a fronteira, temos que resolver problemas no Mercosul. Além da crise econômica, que tem apresentado desafios econômicos no bloco, os países parceiros do Mercosul precisam encontrar um equilíbrio das relações e resolver questões políticas impostas pela crise do Paraguai, que, aliás, ajudamos, de alguma medida, a ampliar quando recusamos aceitar uma decisão democrática daquele país. E, imediatamente, fizemos o que condenamos no Paraguai, de uma maneira fulminante. Abrimos uma janela e botou-se a Venezuela dentro do Mercosul, sem respeitar as exigências protocolares e legais para esse procedimento. Espero que o Parlamento do Mercosul possa, finalmente, realizar uma reunião completa para estabelecer a relação parlamentar, contribuindo para o diálogo entre os países. Para enfrentar a crise econômica, precisamos de um bloco forte que não admita barreiras econômicas entre os participantes e que se apresente como alternativa para que o setor privado busque novos mercados. As notícias de hoje não são animadoras nesse sentido. A Argentina está substituindo o Brasil pela China nas importações. Ora, que solidariedade é essa? Que autoridade tem o governo argentino de impor ao Brasil algumas regras que não são nem um pouco benéficas para o bloco? Da mesma forma, a Bolívia também está impondo às empresas brasileiras naquele país, instaladas naquele país, muitas restrições que em nada representam solidariedade, aquela mesma solidariedade que o governo brasileiro teve quando a Bolívia fez alterações no fornecimento de gás natural para o Brasil. Então, é preciso ter uma atitude mais pragmática, mais responsável e mais equilibrada. Nós temos compromissos com muitos países e não podemos aceitar pacificamente e, eu diria, com uma espécie de subordinação a esses caprichos que o governo argentino e agora o governo da Bolívia estão impondo ao Brasil e aos interesses brasileiros. É preciso, pelo menos, que se respeite a soberania do nosso país, pelo tamanho que temos e pelo que já fez o Brasil em relação a esses países. Trabalhei também por projetos para a garantia da eficiência das nossas indústrias que estão passando por um momento muito complicado, com a queda da competitividade no mercado internacional, representando sério risco para a manutenção dos empregos. Só no meu estado, o Rio Grande do Sul, foram perdidos no mês de maio mais de 2.000 vagas na indústria de transformação. Um dos fatores, claro, é o custo Brasil e, dentro desse fator, o preço da energia.
consegui a aprovação na Comissão de Infraestrutura do projeto de lei 430 de 2011, de minha autoria, apresentado por sugestão de um empresário de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que prioriza a indústria nacional nos investimentos nos programas de eficiência energética. A proposta altera a lei que trata dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica, que devem destinar 0,5% da receita operacional líquida para projetos eficientes no uso da cara energia brasileira. Enfim, eu trabalhei pela eficiência, desenvolvimento, reconhecimento de direitos, melhoria da distribuição de recursos públicos, trabalhei contra a corrupção ou pela erradicação dela nas obras públicas. Trabalhei também pelo resgate da dignidade dos indivíduos que sozinhos não conseguiriam defender os seus direitos. E é por isso que estou aqui. Recebi o voto desses brasileiros, especialmente dos 3.400.000 gaúchos que me deram a confiança de representá-los no Senado Federal. Quero agradecer a visita de cada uma das 2.200 pessoas, entre prefeitos, empresários, eleitores, vereadores, dirigentes, lideranças, professores, Ministério Público, advogados, que estiveram no meu gabinete. Dizer a eles, produtores rurais, lideranças de todos os setores, muito obrigada por cada uma das 4.629 correspondências que recebi nesses 6 meses. Espero que cada um dos 6.624 livros que enviei, entre publicações como a Constituição, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, possam ajudar no resgate da dignidade do cidadão brasileiro, especialmente dos nossos estudantes universitários.